Olá! Hoje estou aqui acompanhada do presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, Harry Rosenberg, porque a Fierj convidou o economista e escritor Rodrigo Constantino para bater um papo sobre Israel, suas impressões. Ele é um confesso liberal e um declarado defensor do Estado de Israel. Bom, obrigada por essa entrevista aqui ao Comunidade na TV. Eu que agradeço a oportunidade, Flávia, Harry, um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho desse grande exemplo que é para o mundo Israel. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço, que eu acredito que seja muito curiosidade das pessoas, é por que você defende Israel não sendo judeu? Não, porque não acredito que seja necessário um elo causal de apenas judeus defenderem Israel. Na minha opinião, basta bom senso, basta retidão e clareza moral para entender que Israel é uma democracia, um país livre que tem garantias e preserva direitos e liberdades de minorias, inclusive minorias árabes não judaicas. E além de tudo, minha área é economia, né? Eu sou economista, e Israel é um exemplo, uma pujança, uma startup nation, para usar o título de um bom livro sobre isso, né? Tel Aviv virou um polo, um hub mundial de avanço, inovação tecnológica. É uma coisa fantástica. Então, Israel, para mim, é um exemplo para o mundo em vários aspectos. Então, realmente, assim, eu entendo que possa atrair mais atenção, porque, via de regra, na imprensa, há uma patota mais preconceituosa, que tem ali uma questão de judeofobia, né, que vive atacando Israel de forma injusta. Porque se você tiver honestidade intelectual, for procurar os fatos, conhecer de fato o que acontece ali no Oriente Médio, me parece uma tarefa um tanto difícil você condenar Israel naquelas lutas todas. Constantino mora com a família nos Estados Unidos há 3 anos e comentou as últimas 2 decisões do governo Trump de transferir a Embaixada de Israel para Jerusalém e a saída recente do país no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Quem foi buscar informação de forma isenta podia entender. Era uma decisão, inclusive, que não foi do Trump, uma decisão tomada já pelo Congresso americano, que vários presidentes ficavam protelando, empurrando com a barriga, porque não era bem visto, porque a ONU pressiona muito e porque a imprensa e a elite pressionam muito, porque, no fundo, tomam o partido dos inimigos de Israel na região. E Trump virou e falou, não, eu sou amigo de Israel, a decisão foi tomada pelo Congresso, eu vou apenas executá-la, né? Doa quem doer. Então ele tem esse estilo, né? Ele compra essas brigas e ele faz aquilo que ele acredita, não importa muito a reação histérica ou estridente da opinião pública. E as pessoas não se dão conta do que a ONU se transformou, porque elas têm na memória uma ONU idealizada lá atrás, essa coisa meio, né, acima, a Liga das Nações, que deu origem acima dessas disputas territoriais e olhando justamente para os direitos humanos e para os interesses universais. Não é nada disso. Hoje em dia virou um instrumento árabe contra os Estados Unidos e Israel, contra a civilização ocidental judaico-cristã. É isso que a ONU se tornou hoje em dia. Então, só posso aplaudir a decisão do presidente Trump. Qual é a sua reflexão a respeito desse fenômeno de pessoas que a gente ditas instruídas, informadas, né, pensantes, e de terem essa predisposição de condenar Israel e não analisar os fatos, a realidade, os dois lados? Perfeito. Essa pergunta é difícil porque exige, acho que são muitos fatores, né? Em parte eu acho que é ignorância, em parte eu acho que é romantismo, essa visão romântica que vendem, né? O Hamas é visto como quase assim uns sans-culottes em defesa das suas justiças sociais e não um grupo terrorista que quer destruir os vizinhos. Em parte interesses, petrodólar, grana, poder. Em parte ainda é lavagem cerebral. Quando você vê uma Natalie Portman, que tinha tudo para ser um ícone de esclarecimento contra essa bobagem toda, ela mesmo sucumbindo à pressão de Hollywood e companhia e falando, não vou palestrar em Israel e não vou aceitar receber o prêmio porque o primeiro-ministro é o Netanyahu. Ora, então se você é contra o presidente americano, você não recebe um prêmio, um Oscar? É ridículo essa narrativa, é ridícula e ela vence, porque há uma máquina toda de desinformação por trás, né? Então o fenômeno é muito complexo. Eu acho que tem também um outro fator que a gente não pode deixar de fora, que é a inveja. Um dos meus primeiros textos sobre Israel
foi escrito no jornal O Globo há muitos anos atrás, que era exatamente o ódio a Israel, que virou o título do capítulo do Esquerda Caviar sobre Israel. E eu tentava justificar de onde podia vir esse ódio a Israel. Né? Por quê? Por que tanto ódio a Israel? Inclusive, eu diria que Israel e Estados Unidos hoje merecem tanta defesa, não é por acaso, é porque foi o que sobrou no Ocidente, inclusive, de clareza moral. Então, isso infelizmente foi se disseminando pela sociedade, e Israel e Estados Unidos representam o que restou de resistência a defender o certo e o errado. Né? Então, como é que você não vai embarcar nessa? Né? Ser um soldado ao lado dessa cruzada em prol do resgate de certos valores e princípios básicos. Então, é isso. Agora, isso incomoda muita gente que, no fundo, quer defender aquilo que é errado. Né? Então, tem muita gente aí casada, compromissada com o que há de pior na humanidade, não o que há de melhor. E eles estão aí detonando Israel dia e noite. Eu vou encerrar, infelizmente, essa entrevista. Espero que seja inspiradora para muitas pessoas que procurem de verdade os fatos. Né? E obrigada, e sempre que estiver aqui no Rio, avisa a gente. Deixa comigo, é um prazer sempre falar com vocês aí. E continuemos na luta, porque Israel merece ser uma referência para todos. Obrigada. Shalom. Shalom.